a tua presença, a vida de cada liderança, cada pessoa que está em casa. Trazemos a tua presença, a vida da nossa apóstola. Trazemos a tua presença, cada pessoa que irá se expor a esse seminário de alguma maneira, a esta palavra. Em nome de Jesus, venhamos aprofundar o nosso relacionamento contigo a cada momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, queridos. Gostaria que você permanecesse de pé. Vamos orar mais um pouco. Erga suas mãos para Deus, para os céus. Gostaria que você pensasse nessa hora naquilo que Deus tem lhe confiado. As vidas que o Senhor tem colocado para que você seja para eles um exemplo, um referencial das bênçãos, do amor, da graça do Senhor. Que você nesta hora eleve diante de Deus essas pessoas e também a sua própria vida, como sendo chamado pelo Senhor, ungido pelo seu Espírito, capacitado por essa unção espiritual, para que esse é um tempo, queridos, para que possamos nos aquietarmos diante da presença de Deus e analisar o que me foi dado e o que eu tenho feito com o que me foi entregue. Este tempo é oportuno para nós. É um tempo onde nós podemos parar um pouco para ouvir aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Deus nos falou sobre aprofundar relacionamento. Isso não é apenas um tema, não é apenas uma ministração que vai estar ali junto com o bojo de muitas outras ministrações para nossas vidas. Mas isso é um direcionamento do Espírito para cada um de nós. O Senhor está nos dizendo: eu preciso de um relacionamento mais estreito com você. Eu preciso que você desça comigo as águas. E o Senhor nesse seminário, Ele estende as suas mãos para nós, individualmente. Não podemos levar o ministério na superfície. Somos seres espirituais. E como seres espirituais, o reino espiritual precisa ser o lugar mais fácil de nós nos movermos. Não podemos permitir que nenhum empecilho nos impeça de caminhar, de correr, de voar em um território, em uma dimensão que o Senhor determinou para os seus filhos, seus novos nascidos. Então você agora eleve as suas mãos aos céus e comece a adorar a Deus. Comece a adorar ao Senhor na linguagem que Ele te deu, na linguagem espiritual. Vamos lá, queridos? Carregue essa atmosfera com a linguagem do céu. Oh, desejamos a tua presença, Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, a tua presença, Jesus. A tua glória, Senhor. Oh, exaltamos a ti, Jesus. Tu és soberano, tu és digno, tu és santo.
Tu és poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Pai, nós declaramos que nós precisamos de Ti, que nada somos sem Ti. Nós declaramos que nós precisamos da Tua presença, que nós queremos mergulhar no mais profundo do Teu ser, Senhor. Mergulhar em Teu ser, nos encontrar contigo, Senhor. De ouvir o Senhor declarando para nós: não te chamarei mais de servo, mas te chamarei de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. A linguagem espiritual, um presente que o Senhor nos deu, para que possamos falar contigo, Senhor, sem nenhum impedimento. E nós te agradecemos e queremos declarar nesta manhã que somos dependentes de Ti, meu Deus, que carecemos da Tua presença, que carecemos da intervenção do Teu Espírito, do fluir do Teu Espírito. Declaramos que a convicção do nosso coração, de que nós pertencemos a Ti, e esta ligação profunda e estreita, deve mover a nossa vida, Senhor. Aleluia. Aleluia, precisamos de um avivamento, precisamos de um avivamento, precisamos, Senhor, nos deleitar em Tua presença. Espírito de Deus, oh Senhor, libera do Teu Espírito nesta manhã, libera do Teu Espírito sobre nós, por amor a Jesus Cristo. Libera do Teu Espírito sobre nós, por amor a Jesus Cristo. Sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer. Espírito do Senhor, enche-nos, enche-nos até transbordar. Por amor a Jesus, por amor a Jesus. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Queridos, podemos assentar, mas nesse mesmo espírito, nessa mesma atmosfera de que você precisa mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Temos vivido em um tempo de muita sequidão. Mas os céus têm proclamado a glória do nosso Senhor. Nós não podemos viver aqui e nos acostumarmos com a sequidão do mundo, mas que possamos sim atrair a glória de Deus, a presença do Deus Todo-Poderoso, porque esta presença é o que nos assiste. Essa presença é o que vai prover para nós aquilo que nós precisamos para cumprir a missão daquilo que o Senhor nos tem dado de maneira exitosa.
não de maneira pesarosa, difícil, uma caminhada de muito esforço braçal, mas que possamos sim, de uma conexão tão profunda com o nosso Senhor, de uma ligação tão estreita, que vai fazer com que possamos caminhar, correr, voar, seja o que o Espírito quiser que façamos, com liberalidade. Amém, queridos? Não permita que nada possa obstruir a sua caminhada e a sua intimidade com Deus. Mas que você, por caminhar em uma dimensão, embora você esteja na terra, mas você caminha numa dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, guiado pelo Espírito Santo, nada vai impedir. Amém? E a segunda ministração nossa vai falar sobre princípio de autoridade. Princípio, eu gosto de mentalizar o seguinte, que todo princípio é aquilo que Deus estabeleceu. E como numa edificação, de uma construção, os princípios, eles são referentes a colunas, que vão sustentar aquilo que é uma edificação divina, de Deus. Por isso que os princípios, eles são irrevogáveis e substituíveis. Não podemos substituir uma coluna sem o risco de desabar o prédio. Não podemos removê-la, porque corremos o risco de um desabamento. Então, princípio, quando falamos em princípio, é algo que Deus estabeleceu e precisa permanecer. Amém? Não pode ser removido, não pode ser retirado. E quando falamos sobre princípio de autoridade, é algo que Deus estabeleceu. E gostaria que você abrisse a Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu quero que vocês acompanhem essa leitura comigo. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Então, esse é um direcionamento de Deus, né, na vida do apóstolo Paulo. E ele trouxe esse conceito e esse princípio de autoridade, que tanto traz uma guarda, né, sobre aqueles que assim observam esse princípio, mas também aqueles que não observam ficam debaixo de uma atmosfera complicada. A Bíblia diz de maldição. E, queridos, como Deus estabeleceu esse princípio, não para colocar pessoas acima de outras, não para, de alguma maneira, declarar fulano é melhor do que ciclano, não. Mas esse princípio estabelecido por Deus, ele tem o objetivo de organizar, diga organizar, proteger e viabilizar uma administração efetiva. Uma administração que será algo que vai ser proveitoso, de crescimento. Amém? E o pastor Marcos Borges, que é um dos líderes da Jocum, ele tem uma frase interessante que diz o seguinte: a maior lacuna no crescimento da igreja é a formação de liderança. Formar líderes. Vocês concordam com isso? Vocês são líderes.
Todos vocês. Então ele diz, ele trabalha com isso. É uma organização que visa instruir e formar lideranças para o campo missionário, para as igrejas. Nós temos na nossa igreja um seminário, né? Temos uma escola bíblica chamada IBPFé, e que ele tem essa mesma proposta de formar lideranças para que possamos exercer a liderança de maneira efetiva, de maneira correta, para que não estejamos ocupando uma posição e não reagindo da maneira dos princípios da palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, o princípio de autoridade é estabelecido por Deus para organizar, proteger e viabilizar uma administração efetiva. Amém? Todos nós, queridos, não estamos isentos de ser ministrado ou até mesmo de ministrar sobre o princípio de autoridade. Porque nós já nascemos, quando nós já nascemos debaixo de um princípio de autoridade, não é verdade? Não é? Nós nascemos e aprendemos que os nossos pais exercem autoridade sobre nós. Então, o primeiro princípio de autoridade que nós aprendemos é com os nossos pais. Amém? Os nossos pais comunicam para nós esse princípio de autoridade. Ou comunicam ou deixam de comunicar. E as falhas nessa paternidade impõem sobre nós um jugo de orfandade espiritual. Quando os pais, que são os primeiros princípios de autoridade na nossa vida, falham na paternidade, porque nós temos aprendido que o pai, dentro da família, ele comunica a Deus. Veja que responsabilidade. O pai, dentro da família, ele tem a responsabilidade de comunicar Deus para a família. E quando há falhas nessa paternidade, impõe sobre aqueles filhos um jugo de orfandade espiritual, que distorce o princípio de autoridade. Então, a partir daí, chega-se a deixar lacunas no crescimento desse novo ser. Porque algo foi deixado de ministrar. Um pai permissivo demais. Então aquela pessoa vai crescer achando o quê? Que tudo pode. Pode fazer o que quiser. Ou rígido demais. Rígido demais, autoritário. O que é que vai comunicar para a vida daquela criança, daquele filho? Que Deus é alguém que só pune. Então a pessoa chega a crescer e achar que Deus é aquele Deus carrasco, punitivo, não um Deus de amor. Não um Deus que instrui, que disciplina aquele que ama, que dá limites. Então há essa deformidade desde a comunicação de maneira equivocada de um princípio de autoridade desde a família. Deus estabeleceu a família para que seja um ambiente saudável, que vá instruir os seus filhos à observância de um Deus bom, de um Deus que corrige, de um Deus que tem princípios. Amém? E aí a falta desse pai também acarreta uma disfunção nesse crescimento. Por isso que nenhum de nós, fomos isentos de sermos ministrados por esse princípio de autoridade. Porque desde que nascemos, nós somos alvo desse princípio. Amém? Quando Deus estabeleceu a segunda pessoa na terra,
o princípio de autoridade começou a vigorar. Amém, queridos? Quando só existia Adão, era só ele ali, tendo a responsabilidade de administrar, de governar, né? Mas, quando Deus já trouxe a segunda pessoa, a Eva, ali o princípio de autoridade começou a vigorar na terra. Amém? Por isso que nós precisamos fazer uma autoanálise hoje. Porque nenhum de nós, queridos, por melhor que seja a família, muitos não tiveram pais, não conheceram nem os seus pais, mas precisa estar debaixo desse princípio, porque é um princípio de Deus e que envolve todos nós. Mas tiveram uma mãe, tiveram um avô, tiveram uma avó que exerceu esse princípio na sua vida. Amém? Por isso nós precisamos analisar a nós mesmos. Por mais que venhamos sofrer torções e distorções em nossa personalidade, como influência de falhas desses modelos de autoridade, ainda assim, pelo Evangelho de Jesus, podemos ser curados, reeducados e transformados. Amém? Então nada está perdido. Amém, queridos? Nada está perdido. Porque nós podemos sim sermos reestruturados, sermos transformados e reeducados pelos princípios da palavra de Deus. Amém? Então, quando nós não encontramos esses princípios em Jesus e não recorremos à sua palavra, nós reproduzimos essas falhas desses princípios de autoridade em nossas vidas. Quantos chegaram na igreja debaixo da liderança de alguém, de algum pastor, de algum líder, e tiveram tanta dificuldade de submeter-se, de estar debaixo de uma autoridade? Por quê? Porque era ferido, porque era ferida com esse princípio. E é algo muito difícil, mas que nós precisamos estar buscando a Deus, porque essas influências erradas, essas comunicações erradas do princípio de autoridade, nos leva a influências erradas, a decisões erradas, a vontades equivocadas, e que fazem com que venhamos corromper a capacidade de se relacionar e de conviver bem, de conviver em harmonia. Estamos também não inclinados a obedecer regras, porque nada foi comunicado de maneira correta. Então, nos resistimos a estar debaixo de regras, questionamos: por que isso? Por que aquilo? Porque não pode ser feito assim? Porque tem que ser feito desse jeito? Esse espírito de questionamento, não é? E que muitas vezes, eu não vou dizer que o liderado ele não pode questionar, não. Mas ele precisa saber como questionar, a quem questionar. Amém? Porque muitas vezes, quando observamos essas distorções, quando o liderado resiste àquela regra, resiste àquele comando, resiste àquele direcionamento, mas ao invés de ir ao líder e conversar abertamente com ele, o que é que se faz? Se cala e se comenta com outros. E é aí aonde é demonstrado essa distorção. E a eficácia de um líder depende de sua saúde temperamental e emocional. Por que eu falo saúde temperamental? Porque todos nós temos um temperamento. Amém? E Deus não vai querer mudar o seu temperamento para poder lhe usar. De maneira nenhuma.
Mas nós precisamos estar com o nosso temperamento saudável, equilibrado na presença de Deus. Seja você um melancólico, seja você um sanguíneo, um colérico, mas dentro dos princípios do Senhor, na cobertura do sangue do Cordeiro, na direção do Espírito Santo, você será usado e será eficiente, mesmo com o seu temperamento que você tem. Amém? Da mesma sorte, queridos, a emoção, as nossas emoções precisam estar curadas, saradas, porque senão nós vamos reproduzir na vida das pessoas. E é aí onde muitos têm resistência. Muitos líderes enfrentam resistência dos seus liderados. Precisamos buscar de Deus uma cura emocional e temperamental. Amém? Glória a Deus por isso. Outro alerta que eu quero trazer dentro desse princípio de autoridade é que não podemos confundir princípio de autoridade com estilo de liderança. Amém? Não podemos confundir princípio de autoridade com estilo de liderança. Note bem, o princípio de autoridade, nós lemos em Romanos 13, 1 e 2, ele é o quê? Diga divino. Princípio de autoridade, ele é divino. Foi Deus que estabeleceu. O estilo de liderança é da pessoa. O estilo de liderança é da pessoa. E há, queridos, algo que muitas vezes nós temos visto no nosso meio. As pessoas confundem as duas coisas. E aí muitas vezes se acha na condição de resistir a Deus quando confronta o princípio e não o estilo. Toda pessoa que exerce autoridade, ela está ali, essa autoridade, ela vem de Deus e foi ordenada por Deus. Versículo 2 de Romanos 13. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando, diga se colocando. Isso é importante. Porque não é que alguém esteja amaldiçoando. Você está compreendendo? Não é alguém que amaldiçoa, é a atitude que leva a estar debaixo desse jugo. Está se colocando contra o Deus que instituiu aquele princípio. Isso é quando você se rebela contra o princípio. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Veja, há uma diferença em não simpatizar com a personalidade de um líder e você se rebelar contra o princípio de autoridade. Muitas pessoas estão espiritualmente desencaixadas, não se encontram, porque em virtude de se decepcionarem com estilos de liderança, se rebelam contra o princípio. E nós precisamos sim buscar de Deus para saber nos conduzir. Amém? E o que é que vai nos guiar? Os princípios. Eu preciso, antes de ver a pessoa, eu preciso atentar para o princípio. Porque, como eu falei, o princípio está ali estabelecido. Foi Deus quem estabeleceu. Amém? Foi Deus que estabeleceu. Então eu atento para o princípio. Senhor, me guia. Porque eu não quero quebrar princípio. Porque eu não quero estar debaixo de maldição. Quem quer estar debaixo de maldição aqui? Ninguém, né? Eu também não. Por isso tem coisas que nós não entendemos. O que fazemos? Vamos a Deus. Amém? Vamos a Deus. Oramos. Abençoamos a nossa liderança.
Tentamos compreender, tentamos se colocar no lugar de. Até porque todos nós que estamos aqui, estamos dentro desse princípio. Deus conta conosco, amém, queridos? Deus conta conosco. Essa escala, não é? Nós estamos nela e nós também vamos exercer liderança sobre alguém. Amém? Então há muitas pessoas que estão assim, desencaixadas, porque se acham feridos, resistindo e combatendo, não contra aquele estilo de liderança, mas contra o princípio. E aí caímos no grande erro de fazer, sabe o quê? Como religiosos, como dentro dessa plataforma de religião, não é? De Bíblia, todos nós aqui lemos, todos nós aqui fazemos estudos, todos nós aqui instruímos pessoas. E aí, muitas vezes, quando esse princípio de autoridade não está estabelecido, nós, por estarmos desencaixados, fazemos o quê? Espiritualizamos essa ferida. E passamos a ter um posicionamento do seguinte: não vou obedecer mais a homem nenhum, eu só obedeço a Deus. Veja que coisa sem nexo, né? Como não obedecer a Deus se Deus estabeleceu o princípio de liderança, de autoridade? Mas o espiritualizar uma ferida é justamente quando você declara pelas feridas dentro do seu coração: não vou me submeter mais a homens. Não me dobro, vou me submeter apenas a Deus. E se encontra desconectado. A nossa apóstola, ela sempre fala que, quando ela ministra para os pastores, ela sempre fala sobre, ela dá sempre o exemplo da corrente, dos elos, que estão um ligado com o outro. E que se um desses elos se quebra, o que é que acontece? Uma desconexão. Não há como ligar todos os elos sem essa liga, não é, de Deus, que são os princípios. É aquilo que vai nos guiar, que vai nos direcionar. Amém, queridos? A autoridade qualifica o discipulado. Diga comigo: a autoridade qualifica o discipulado. Esse princípio de autoridade, ele é fundamental na formação e na reprodução moral do novo ser. Deus não nos criou com caráter formado, não é? Deus não nos criou com caráter formado. Nós nascemos com a personalidade, porém o nosso caráter, ele vai se moldando, sendo formado à medida que nós evoluímos, crescemos, lidamos com pessoas, não é? Vamos agregando ao nosso caráter valores que vão formá-lo. É assim a nossa vida. Por que Deus agiu dessa maneira? Ninguém nasce com caráter formado, porque são justamente esses referenciais de autoridade que vão comunicando esses valores, que vão agregando ao nosso caráter, à nossa formação. Então nós precisamos uns dos outros, amém, queridos? Amém. Precisamos da influência de pessoas mais experientes para fazermos escolhas certas e agregar ao nosso caráter esses valores que vão nos dar força, estabilidade para crescermos a cada dia mais. E é aí onde entra a figura do líder. Seja ele um pai, seja ele pastor, seja ele um líder, não é? O líder da célula, um professor. Nós aprendemos com essas pessoas que estão em posição do princípio de autoridade sobre nossas vidas. Sendo assim, queridos, o líder, ele pode potencializar o crescimento do seu discípulo, dependendo da sua estrutura, ou ele pode o quê? De alguma maneira,
travar o crescimento do discípulo. E aí é onde nós precisamos atentar, Senhor, quais os valores que foram agregados ao meu caráter. Por isso que eu falei que o Evangelho de Cristo, ele tira todo o nível de deformidade que trazemos conosco ao longo da nossa vida. Por quê, queridos? Porque os nossos pais não foram perfeitos. Os nossos pastores são pessoas que também são falhas, não são perfeitos. Nossos professores, muito menos. E as pessoas que passaram ao longo da nossa vida não são perfeitas. Então, quer queira, quer não, todos nós trazemos conosco deformidades de caráter. A nossa apóstola bate na deformidade da pontualidade, né? Quando fazemos as nossas reuniões, faz muito tempo que não tem, mas quando tinha, a gente sempre corria para chegar lá antes da hora, porque ela era a primeira que chegava e cumprimentava todos que chegavam também antes. E aqueles que chegavam depois, com certeza, iria levar um belo de um sermão na frente de todo mundo. E ela batia nessa questão, por quê? Ela não tinha o hábito, ela não tem como, ela é uma só pessoa, ela não tem como viver o dia a dia de todos os pastores. E ela não tinha como analisar as características do caráter de cada um. Porém, essa, que ela poderia ali ver, né? Ela batia em cima. Mas o nosso Deus é o nosso referencial. Jesus é o nosso referencial. É aquele que está conosco todos os dias e todas as horas. Então, é nele que devemos nos espelhar. Amém, queridos? Não desprezando, porque como eu falei, todas essas pessoas, embora não fossem perfeitas, mas ela tinha virtudes, amém? Cada uma delas tinha virtude. Ao líder sábio, o líder guiado pelo Espírito Santo, o que é que ele vai fazer? Ele vai agregar ao seu caráter as virtudes. Amém? Vai compreender as dificuldades, as deficiências, até porque você se coloca na posição de que você também não é perfeito. Eu também tenho debilidades, eu também tenho falhas, eu preciso de aperfeiçoamento a cada dia. Então, por saber que eu também preciso, eu vou compreender o meu irmão e vou assimilar dele aquilo que ele tem de bom. Amém? Essa é a estrutura que precisamos agregar a nós, para sermos líderes que são potenciais em seu crescimento, que potencializam a cada dia a sua formação, o seu caráter. Nossas ações e reações estão ligadas à maneira como a autoridade foi exercida sobre nós. Mas todos somos chamados a uma maturidade, amém? As nossas ações e reações estão sempre ligadas a como agiram e reagiram conosco. Isso no natural. Já viu uma criança que é muito reprimida, muito recriminada? Ela faz isso com os outros. Ela reproduz esse tratamento. Mas nós não somos mais crianças, amém? Deus tem nos levado a um crescimento, a uma maturidade. E nós precisamos sim estar alinhados com Deus, para não reproduzir aquilo que veio sobre nós e que nos trouxe dano. Veja outra frase desse pastor Marcos Borges. Anote isso aí, que é muito preciosa essa frase. Diz assim, ó: a formação vocacional sem transformação moral
incentiva um evangelho superficial e deformado. Vou repetir, amém? A formação vocacional, todos nós temos vocação, amém? Deus nos chamou para algo. Deus nos colocou, Deus nos confiou uma liderança. Mas essa formação vocacional, talvez você, Deus lhe use, Jesus lhe deu o dom de pastorear, né? Você é um mestre, você é um apóstolo. Mas essa vocação, essa formação vocacional, sem uma transformação moral, vai incentivar um evangelho superficial. E nós temos aprendido que não é esse campo que Deus quer para nós. O que Deus tem para nós é a profundidade. Amém, queridos? Não um evangelho superficial, porque o evangelho superficial é aquele que não vai tratar ninguém. Deus disse em sua palavra que Ele tinha algo contra aqueles que tratavam da ferida do seu povo de maneira o quê? Superficialmente. Ah, está tudo bem, vamos cobrir aqui. Não é isso que Deus quer de nós. Precisamos ser cirúrgicos, profundos. E essa profundidade não vamos encontrar em nós, só encontraremos em Deus. Amém? Só encontraremos em Deus, não em métodos, não em seminários. Isso aqui é para que a gente venha acordar. É um chacoalhar para nós. Mas nós vamos nos aprofundar no nosso Deus. Amém? Ser como Jesus é. Amar como Jesus ama. Se entregar como Jesus se entregou. Porque Jesus é o nosso modelo. Diga, Jesus é o meu modelo. Antes de Jesus ordenar, né, a grande comissão, o que ele disse aos seus discípulos? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele aponta para nós, esse é o princípio da autoridade de Jesus na nossa vida, respeitando as outras pessoas que Deus colocou na nossa vida, honrando, amando, e extraindo dela aquilo que é proveitoso para o meu crescimento como líder. Amém? Tomando como base, ninguém é perfeito. Jesus é perfeito, amém? Jesus é perfeito. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele disse aos seus discípulos. Então, queridos, o evangelho ele não é uma doutrina, mas é um estilo de vida. Amém? Jesus nos ensinou a perdoar. Perdoar não é uma doutrina, é um estilo de vida. Nós precisamos constantemente na nossa vida cristã, como líder, como discípulo. Eu sou discípula, vocês são discípulos. Eu sou líder, vocês também são líderes. Então nós temos que exercitar essa mensagem que Jesus deixou para nós como estilo de vida. Perdoar, renunciar e, acima de tudo, servir. Diga, servir. Por quê? Porque Jesus ele declarou: eu não vim para servir. Mas ele disse que, aliás, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Então esse é o estilo de liderança de Jesus. É o estilo de servir. Amém, queridos? E em seguida, quando Jesus disse que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra, ele declarou que aqueles discípulos deveriam ir e pregar e ensinar os mandamentos. Diga, ensinar os mandamentos. Aliás, Jesus disse, ensinar a guardar os mandamentos. Diga. Eu posso ensinar os mandamentos? Posso, mas se eu ensinar a guardar os mandamentos, eu vou mais fundo. Amém? Porque o que foi que Jesus combateu nos religiosos da sua época? Jesus combateu que eles ensinavam os mandamentos.
Eles ensinavam de maneira excelente os mandamentos, mas eles não ensinavam a guardar os mandamentos. Porque o que Jesus disse àqueles que vinham ouvi-lo: pode fazer o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Porque ensinar a guardar os mandamentos é ser exemplo. Amém, queridos? Ensinar a guardar os mandamentos é ser exemplo, é ensinar pelo exemplo. Ensinar a guardar os mandamentos gera transformação. E apenas ensinar os mandamentos não gera transformação, mas gera legalismo, rigidez, formalidade. Amém? Mas quando nós ensinamos a guardar os mandamentos, nós geramos transformação. Amém? Porque as pessoas vão aprender pelo exemplo. E nós não podemos reproduzir falhas. Mas como líderes, nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia para reproduzir os nossos acertos, não as nossas falhas. Porque Deus apenas irá multiplicar aquilo que Ele aperfeiçoou. Por isso o princípio divino da reprodução é precedido pela santificação. Como estamos só com líderes aqui, é aí aonde nós precisamos analisar. Por que a minha célula não tem multiplicado? Por quê? Aquilo que Deus me deu, que Deus me confiou, tem estado estagnado. Talvez seja porque Deus só vai multiplicar aquilo que Ele aperfeiçoou. Amém? O Senhor vai multiplicar aquilo que Ele aperfeiçoou. Se os princípios estão sendo corretos, se a vida está sendo santificada, haverá a multiplicação. Amém, queridos? Como cristãos e como líderes, debaixo desse princípio de autoridade, não devemos nos sobressair pela nossa posição, pela posição que possuímos, mas pelo serviço que desempenhamos. O princípio de autoridade não foi, como eu falei, para colocar alguém como melhor, como superior. Então essa posição, ela nos leva a um nível de servir de maneira mais excelente do que os outros. Amém? Jesus disse o quê? Aquele que quiser ser grande no meu reino, seja o quê? Seja o primeiro a servir. Seja o servo. Seja aquele que vai estar servindo. Quem deseja ser importante, seja aquele que serve aos demais. Queridos, ninguém nasce para mandar. Diga isso, ninguém nasce para mandar. Diga, eu não nasci para mandar. Aleluia. Devemos servir aos outros através desse dom que Deus nos confiou, dessa vocação que Deus nos deu, de servir aqueles que estão abaixo, eu não digo abaixo, aqueles que estão submetidos àquela autoridade que Deus nos tem confiado. Porque quanto mais nós aprendemos a nos sujeitar, mais aprendemos a servir. Amém? Quanto mais eu me sujeito ao princípio de autoridade, eu estou aprendendo a servir. E na minha liderança, eu serei um exemplo de serviço. Amém? Aquilo que Paulo declarou, cada um considere o seu irmão o quê? Superior a si. Se eu levar esse princípio na minha vida, o que é que vai acontecer? Eu sempre vou estar o quê? Servindo. Eu sempre vou estar ali para, de alguma maneira, ser bênção na vida de alguém. E isso vai acarretando para mim um crescimento. Amém? Na minha liderança, eu vou colher aquilo que eu tenho plantado. Outra frase que eu quero que vocês anotem. Nossa autoridade tem a mesma natureza da nossa submissão.
Amém? Nossa autoridade tem a mesma natureza da nossa submissão. Se eu me submeto, a minha autoridade cresce. Deus me outorga autoridade. A autoridade, mais uma vez eu digo, não está simplesmente na posição que você ocupa e nem tampouco no tom da sua voz. Mas quem tem autoridade, ele libera essa autoridade à medida da sua submissão, da sua sujeição. Amém? Da sua honra, do seu amor, da sua dedicação. Então isso vai agregando à sua vida a autoridade. A autoridade. Amém, queridos? Tem a mesma natureza. A sua autoridade, a minha autoridade, tem a mesma natureza da minha submissão. E aí eu gostaria de finalizar com um exemplo. Que eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Juízes, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós precisamos aperfeiçoar a nossa comunicação de discípulo para líder. Amém, queridos? Precisamos saber nos relacionar melhor. E seremos ministrados sobre isso depois. Então, Juízes capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Quero que vocês leiam comigo essa última parte. Como eu fiz, Deus me retribuiu. Vamos de novo? Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levantaram-no e levaram a Jerusalém, e ali ele morreu. Quem era Adoni-Bezeque? Um rei, né, de Canaã. E quando o povo de Deus entrou na terra de Canaã, e esse rei foi preso, aqueles que o prenderam, simplesmente cortaram os polegares das mãos e dos pés dele. E quando eles fizeram isso, essa atitude, Adoni-Bezeque exclamou e disse: 70 reis comiam das migalhas que caíam debaixo da minha mesa, e eu cortei os polegares das mãos e dos pés deles. Note, queridos, quem eram aqueles que estavam no chão? Reis, pessoas de autoridade. Mas Adoni-Bezeque achou que, sujeitando aquelas pessoas, a sua autoridade iria crescer. Mas o que aconteceu com ele? O que ele fez foi feito com ele. Então nós precisamos aprender esse princípio. Cada pessoa no corpo de Cristo, ela tem liberdade de se expressar, de crescer, de produzir naquilo que Deus confiou. Por isso que o Senhor, Ele nos fala de um corpo, a igreja como um corpo. Cada um tem uma vocação, tem uma maneira de agir, tem uma maneira de Deus de se expressar. E nós não podemos querer encaixotar as pessoas. Nós precisamos dar liberdade para que elas cresçam dentro de princípios estabelecidos. O líder está ali para, de alguma maneira, fazer com que aquela estrutura cresça de maneira efetiva, organizada, segundo Deus. O líder não pode querer que as pessoas sejam uma série. Eu não posso querer, como líder, que as pessoas sejam, reproduzir uma série de Ana. Não. Cada pessoa tem a sua individualidade. Amém? Cada pessoa tem o seu modo, mas o princípio permanece. Amém, queridos? Então nós precisamos, não podemos querer que as pessoas sejam a gente. Ah, você vai ter que se vestir como eu. Você vai ter que falar como eu falo.
as mesmas pausas, o mesmo timbre de voz, para que as pessoas vejam que você é meu discípulo, que você está debaixo da minha liderança. Não. Precisamos respeitar, amém? Uns aos outros, servindo, sendo aquela pessoa que vai comunicar Jesus, pelo exemplo. Ele foi um dos piores reis, o mais tirano, o mais terrível. Às vezes achamos que essa forma rígida, dura, áspera de liderança é o que vai trazer autoridade sobre nós. Erramos quando pensamos assim. Amém, queridos? Veja Jesus. Jesus pegou 12, cada um diferente do outro. A liderança de Jesus foi exitosa porque ele soube trabalhar com cada um. Será que a paternidade, os referenciais de autoridade na vida dos discípulos foram tudo assim? Não. Mas essa liderança, esse princípio de autoridade, com a liderança saudável, vai gerar transformação. É isso que nós queremos. Amém, queridos? Nós queremos transformação e multiplicação. Para isso, precisamos entender esse princípio de autoridade e saber caminhar com ele. Amém? Sem feri-lo, sem romper esse princípio, mas crescer em maturidade, em sabedoria e, acima de tudo, em santidade. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé. E eu vou finalizar com isso que eu escrevi aqui. A atitude de dar espaço para ser questionado sobre uma orientação demonstra maturidade, sinceridade e segurança por parte do líder. Maturidade, sinceridade e segurança. Quando você abre espaço, o líder não é simplesmente aquele que traz tudo encaixotado, enlatado e diz, aqui come. Não. Come isso aqui, que isso aqui foi Deus que mandou. Aí você bota logo Deus na história para dizer assim, olha, não tem espaço para questionamento. Mas note, como alguém que se sujeita, você vai receber aquilo ali. E você depois chega para o seu líder, olha, meu líder, eu, com todo o respeito, porque eu honro e sei quem você é. Mas não acha que poderia ser feito dessa maneira? E aí o líder, segundo Deus, habilitado, maduro, o que é que ele vai fazer? Ele vai estudar aquilo ali, ele vai analisar, ele vai contra-argumentar e chegar num denominador comum de crescimento, de amadurecimento. Eu tenho certeza, porque eu já fiz isso, que aquele discípulo vai amar mais você, vai respeitar mais você e vai reconhecer que Deus é na sua vida. A sua liderança vai estar mais amadurecida. E aquele discípulo vai dizer assim, não, eu junto com o meu líder, a gente vai longe. Mas quando você traz tudo encaixotado, enlatado e diz, aqui não abro para questionamento, você vai ter aquela escala, né, de liderados robotizados. Vai para ali, vai para cá, não tem iniciativa, não cresce, não se reproduz. E vai chegar um momento que você, líder, vai dizer assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais porque o meu discípulo, até o que ele vai comer, ele tem que me perguntar. O que é que eu visto hoje, líder? O que é que eu vou comer hoje? Eu posso ir ou não posso ir? Eu fui convidada, eu posso chegar lá, eu tenho um aniversário na minha família, mas o que é que você acha? Eu vou ou não vou? Não tem iniciativa, não tem... É o tempo de amadurecer. Amém, queridos? Nós precisamos disso, dessa maturidade para crescermos e avançarmos naquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu não estou aqui dizendo que você não pode pedir ao seu líder para que ore por você, para que lhe aconselhe. Não, não é isso. Eu estou falando sobre exageros.
Amém? Aleluia. Vamos ter uma oração ao Senhor. Em seguida, o irmão André estará ministrando mais uma palestra, que você possa